E vamos agora para a liberdade de opinião. Segundo informação divulgada pela polícia da capital ucraniana, um jornalista americano foi morto e outro ficou ferido na cidade de Irpin, que fica nas imediações de Kiev. Brent Renault, segundo autoridades ucranianas, teria sido baleado por soldados russos. Mas essa informação não foi confirmada por nenhuma outra fonte independente. Brent tinha 50 anos. Renault foi um documentarista, produtor e jornalista premiado. Ele tem no currículo projetos no Iraque, no Afeganistão, no Haiti, Egito e também na Líbia. Um outro jornalista que estava com Brent ficou ferido e disse em uma entrevista que Brent foi morto quando tentava fugir dos ataques. Esse é um tema para Boris Casoy, que já está aqui conosco. É a primeira opinião que nós vamos ouvir hoje. Boris, claro que é um profissional, estava lá exercendo um trabalho numa área de guerra, uma área arriscada com a qual ele já estava acostumado, né? Vemos os prêmios que ele recebeu em todas essas regiões de conflito, mas é um cidadão americano, né? E isso pode levar a alguma possível reação dos Estados Unidos, ver um cidadão seu morto numa zona de conflito, hein, Boris? Olha, Stephanie, qualquer morte deve ser e é lamentável e deve ser lamentada. A morte de um jornalista nos diz respeito porque é um companheiro de profissão que morre em pleno trabalho, em pleno movimento para informar a todos nós. Essa história de que ele não foi morto pelos russos é conversa mole para boi dormir. Ele estava num tiroteio, o que demonstra que alvos civis são, claro, atingidos pela artilharia russa. A artilharia russa está agindo propositadamente para atingir civis. Faz parte da maneira russa, dos protocolos de guerra russos, das técnicas russas de psicologicamente jogar para baixo, quebrar a moral da população e das tropas da Ucrânia. Outra coisa, claro que a morte de um jornalista não só americano, mas especialmente do New York Times, mexe, repito, com a parte psicológica. Estou insistindo na questão psicológica, porque psicologia tem uma grande influência na guerra, mas mexe com a parte psicológica dos americanos. O New York Times é um jornal de grande penetração nacional nos Estados Unidos. Isso tem uma grande repercussão. Claro que os Estados Unidos não vão reagir sob aspecto militar, mas encoraja esse tipo de acontecimento, encoraja o governo americano a tomar mais represálias contra os russos. Segundo se informa, há espaço ainda para muita represália contra os russos, contra o seu governo, contra as suas empresas, etc. Então, a consequência final disso, de uma morte que tem que ser lamentada como qualquer outra morte, é um incentivo, uma reação americana que facilita muito a ação do governo, o apoio a uma ação do governo dos Estados Unidos de buscar retaliação contra a ação russa no país. É uma morte que, enfim, nos atinge a todos, e eu repito, nos atinge como qualquer morte de qualquer cidadão de qualquer país que esteja numa guerra que deve ser lamentada. Vamos ver se a reunião de hoje consegue fazer algum avanço, pequeno que seja, no sentido da pacificação da região,
fazer com que os ímpetos russos sejam detidos para que se alcance a paz sem que a Ucrânia sofra na sua soberania, que é o que a Rússia quer. É isso, Stephanie. Obrigada também, Boris Casoy.